Há um tempo atrás, uma mentorada chegou para mim e disse: Camila, eu preciso mudar de carreira urgentemente. Naquele primeiro momento eu falei: maravilhoso, vamos planejar a sua mudança de carreira. Porque a convicção dela era tão grande, era tão forte, que eu falei: ela já tem toda a clareza, toda a certeza, tudo que ela precisa para de fato executar a mudança de carreira. E quando você decide que é o momento de mudar de carreira, a primeira coisa que você deve fazer é se auto-questionar para entender se de fato é o momento de fazer a transição. E uma das coisas que você precisa ter consciência é reorganizar os critérios de decisão, ou seja, todos os motivos pelo qual você acredita que mudar de carreira é o melhor caminho nesse momento. Porque nem sempre mudar de carreira vai resolver os problemas que você tem hoje. Na maioria dos casos, a mudança ela é certa. Você vai mudar e é a única forma de sair de onde você está e viver de fato a realização profissional. Mas nem sempre essa mudança é a solução. A mudança de carreira é uma das alternativas para que você consiga buscar essa realização. Então, quando a gente começou a rever os critérios do porquê que ela queria mudar de carreira, a gente percebeu que, de fato, existiam outros fatores que, ainda que ela mudasse, iam continuar. Que o problema era um pouquinho mais complexo, mas que com ajustes finos no dia a dia dela, na rotina dela, do modo como ela operava, poderiam resolver a maioria deles. E a partir de então, desses problemas resolvidos, ela conseguiu perceber se, de fato, a mudança de carreira era o caminho para ela ou não. E ela entendeu que sim, porque ela tinha um sonho de construir um negócio e que mesmo depois de dezenas de anos numa mesma profissão, atuando da mesma forma, na mesma área, ela entendeu que era o momento dela fazer essa transição e a gente planejou e executou essa transição de carreira que ela tanto queria. Mas perceba, não é de fato o único caminho. Você precisa rever o que de fato acontece. A gente consegue rever todos esses critérios de decisão, porque de fato você quer mudar dentro da mentoria. Na mentoria de carreira eu consigo extrair de você todos aqueles entraves, todos aqueles obstáculos que às vezes você mesmo se impõe, impedindo que você faça o que você quer fazer. Esse é um tipo de vídeo que eu não costumo trazer muito, mas eu vou começar a trazer, que são casos de pessoas que eu conheço ou que eu consegui mentorar, obviamente mantendo um sigilo, mas conseguir contar essas histórias para que você conheça essas histórias e eventualmente se identifique, perceba e conheça um pouco mais de como funciona o trabalho da mentoria e como funciona de fato essa transição de carreira, essa mudança de carreira, fazer de fato um desenvolvimento de carreira e não só dentro do CLT, não só dentro do empreendedorismo, mas onde você entender que é o seu lugar de trabalho, de exercer e servir o outro da melhor maneira possível com o que você sabe fazer. E nesse caso, essa mentorada, ela tinha mais de 30 anos de experiência num segmento e ela queria muito ir para um outro segmento no empreendedorismo. E depois que a gente entendeu que de fato era, depois de um acompanhamento ao longo de 3 meses, a gente entende que de fato é isso, que de fato ela quer fazer a mudança por critérios de decisão fortes e bem esclarecidos, ela começa a fazer essa transição que é planejada, ela é pensada, ela não é do dia para a noite, não vai ser rápido, mas ela acontece. Uma coisa que eu tenho para te dizer é que o quanto antes você começar, mais cedo as coisas vão acontecer. Quanto mais você demora, pior elas ficam e a ação passa a ser emergencial e meio que no sufoco. Então, se você tem alguma intenção, não se sente confortável com o que trabalha hoje, não sabe se deve ou não deve fazer uma transição de carreira, se deve ou não deve mudar a forma como você trabalha hoje ou eventualmente mudar de cargo, existem maneiras de descobrir se é o momento certo, se não é, para você fazer essa mudança. Eu abri a lista de espera para um produto que eu criei, desenvolvi, que é um produto novo. Inclusive, eu comecei a trabalhar nele esse semestre, que é basicamente conseguir te entregar um diagnóstico
da sua carreira para você conseguir executar um plano de 30 dias. Nesse diagnóstico você vai perceber o que de fato está te travando, o que de fato deve ser o seu próximo passo de carreira e com o plano do que você vai fazer para os próximos 30 dias, para já dar uma guinada nessa mudança, dar uma chacoalhada nessa sua carreira nesse momento. Esse diagnóstico é para quem está na dúvida se deve ou não deve mudar de carreira, para quem se sente estagnado, não sabe o que fazer para poder dar uma evolução, para progredir na carreira, para quem está cansado de fazer as mesmas coisas, tentar coisas diferentes e não sair do lugar, para quem quer ser promovido, mas não sabe mais o que fazer, já tentou de tudo, não sabe como, e claro, para quem já sabe que quer mudar, que quer dar o próximo passo, que quer fazer a transição de carreira, mas não sabe nem por onde começar. É para essas pessoas. Agora, quem acredita em fórmula rápida, quem acredita em mudanças do dia para a noite, quem acredita em dicas práticas para fazer as coisas se resolverem muito rápido, esse tipo de perfil não é para o diagnóstico dos 30 dias. Porque isso daqui não existe. Essas mudanças muito rápidas, elas não são sustentáveis com base em decisões fortes. Então, isso aqui não funciona, né? Se tem alguém te prometendo, isso aqui não funciona. Então, se você entende que é pra você, entra na lista de espera, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você conhece alguém que pode precisar disso, que entende que é o momento dessa pessoa, manda esse vídeo pra ela, manda o link pra ela se inscrever, que em breve a gente vai abrir essas vagas, vai abrir essa turma para um produto novo, que eu vou começar a rodar daqui a algumas semanas. Eu te vejo no próximo vídeo, até lá!